Em meio aos perigos da expansão do coronavírus e do colapso do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, o primeiro trimestre de 2020 sequer terminou, mas o mercado financeiro já está enfrentando as mais elevadas quedas desde a crise de 2008. E mais do que isso, em tempo recorde. Nos últimos anos, o cenário de otimismo com a Bolsa de Valores brasileira fez com que diversos novatos entrassem aqui no nosso mercado, investindo em ações. Mas infelizmente, boa parte deles não se preveniu e não estudou sobre o que deve fazer nos momentos de queda. Assim como as crianças não conseguem ter uma noção dos perigos de atravessar a rua correndo atrás de uma bola, nós adultos, por diversas vezes, também temos dificuldades em entender a dimensão de alguns riscos aos quais nós estamos expostos, como o de ficarmos doentes, o de perdermos o emprego, ou ainda, como no caso de agora, os riscos das ações das empresas em que nós estamos investindo despencarem. Os tempos de crise são marcados majoritariamente por notícias negativas. Infelizmente, não foram poucos os que viram seu patrimônio simplesmente sumir da noite para o dia na crise de 2008. Todo o suor de anos de trabalho para criar um patrimônio e, de repente, em alguns poucos minutos, ele se acaba. Uma má escolha na hora de investir, infelizmente, pode lhe custar tudo o que você construiu. E não se trata apenas de dinheiro, se trata de pessoas, se trata de carne e de osso. Todos nós queremos compartilhar bons momentos com os nossos entes queridos, com nossos animais de estimação e também com bons amigos. Todos nós somos seres humanos, cheios de desejos e cheios de planos. E é por isso que uma crise econômica é tão triste quando ela vem. Perder dinheiro é um problema muito grave, mas o pior é a consequência disso. Nada pior do que a dor de ter falhado, a dor de decepcionar aqueles que nós mais gostamos. Mas a boa notícia é que nós somos seres pensantes. E se nós nos prepararmos, nós podemos aproveitar desses momentos de queda do mercado para conseguir conquistar algum dinheiro. Mesmo crises podem se revelar excelentes oportunidades se nós estivermos preparados para agir conforme for no momento em que elas ocorrerem. Aliás, essa é uma frase muito famosa lá nos Estados Unidos. Jamais desperdice a oportunidade de uma crise para enriquecer. E se você perdeu dinheiro aí no mercado nesses últimos dias, que está sendo assustador tanto aqui no Brasil como também lá fora, não se preocupe, porque você vai aprender nessa série de vídeos da Capital Global o que você precisa fazer para não só parar de perder dinheiro no mercado de ações, como também para conseguir ganhar dinheiro nesses momentos de crise. A falha de hoje é o que te levará à perfeição de amanhã. E depois que você fizer esse dever de casa, você vai estar preparado para o passo mais importante, que é não só não mais perder dinheiro, como também passar a ganhar dinheiro com esses momentos de crise. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal da Capital Global, porque nós vamos falar de diversos temas que podem te ajudar a superar esse mercado de queda e mais, que vão te ajudar a ganhar dinheiro, mesmo naqueles momentos em que a maior parte das pessoas, infelizmente, acaba perdendo. Vale lembrar que a Capital Global é uma empresa de educação voltada a mostrar aos brasileiros que o mundo está repleto de oportunidades de enriquecer, que vão além das nossas fronteiras. E entender a Bolsa de Valores e o mercado de ações é um passo importante nessa trajetória. E nós temos muito a lhe ensinar sobre tudo isso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, você está assistindo a primeira aula de uma série produzida pela Capital Global e denominada de Tempos de Crise. O que você precisa saber para ganhar dinheiro mesmo em mercados de queda. Você vai aprender a ser um investidor blindado, dominando quais são as suas alternativas em tempos de tempestade,
quais são os ativos para proteção patrimonial, as peculiaridades de cada um deles e também como que você pode fazer para acessar estes ativos de forma inteligente e cirúrgica. Então, antes de mais nada, o que nós precisamos fazer é entender alguns dados históricos dos mercados de queda. A ideia aqui é colocar as coisas no seu devido lugar, colocar tudo sob perspectiva, para que aí sim nós possamos utilizar e aprender a utilizar as ferramentas que nos ajudam a identificar e a surfar positivamente um mercado de queda. E os mercados de queda também são chamados de bear market. Eles recebem esse nome porque ocorrem quando a tendência primária do mercado é para baixo, ou melhor, de cima para baixo, assim como o ataque de um urso. A Capital Global fez um levantamento e descobriu que as bolsas de valores americanas passaram por pelo menos um mercado de baixa a cada 4 anos, durante todo o século XX. Esses mercados de baixa, eles duraram, o menor deles, 2 meses e o maior deles durou 5 anos. Mas a média foi que cada um deles durou aí entre 10 e 18 meses. Se nós somarmos todos os meses do mercado de queda do século XX lá nos Estados Unidos, nós veremos que foram 28 anos de queda durante todo o século XX, o que significa que por 28% do tempo o mercado era dos ursos. É bom lembrar que nem todo bear market é necessariamente uma crise. Existem momentos de recessão que são marcados por mercados de queda, mas também existem aqueles momentos que são verdadeiras depressões econômicas, em que os mercados de quedas são mais acentuados e duradouros. É nesses momentos de depressão que se pode falar em crise, senão é meramente um mercado de queda. No século XX, o mercado de queda mais fraco representou uma diminuição de 13,9% dos preços das ações em média, enquanto que o mercado de queda mais alto, que foi a crise de 29, representou uma queda na ordem de 90%. Outra informação importante é que o maior intervalo entre o mercado de baixa e o próximo mercado de baixa, aí durante o século XX, foi de 10 anos. Lembrando que aqui no século XXI, desde a crise de 2008 até 2020, são cerca de 12 anos sem que o mercado tenha enfrentado aí um tempo de baixa. Portanto, nós estamos diante de um intervalo recorde de tempos sem bear market em termos históricos, o que, por si só, já é um pouco assustador. E agora você deve estar se perguntando por que nós trouxemos apenas os dados dos Estados Unidos e quais são os dados do Brasil. Infelizmente, não há como a gente fazer uma análise tão precisa dos dados do Brasil, porque a nossa bolsa de valores ela ainda é uma recém-nascida. Aí, com a forma que ela tem hoje em dia, ela só funciona desde mais ou menos a década de 80. Então, nós precisamos ir além e buscar essas informações em um mercado que já é mais maduro. E foi por isso que nós fomos aos Estados Unidos. Além de, claro, outras questões que envolvem os princípios da própria capital global. Mas isso não é um problema, porque esse raciocínio ele também se aplica para o Brasil. E o que eu estou tentando te mostrar aqui é que os mercados de queda eles são mais normais do que você imagina. E caso você queira ver precisamente toda essa linha do tempo de quais foram os mercados de baixa ao longo de todo o século XX, quais e quantos meses eles duraram e também qual foi a queda de cada um destes mercados, nós vamos deixar aqui no link da descrição um e-book para que você consiga ter acesso a esse estudo que nós fizemos para você. Fazer esse levantamento de todos os mercados de queda que os Estados Unidos enfrentou durante o século XX certamente não foi uma tarefa simples, foi bastante trabalhosa. Mas não foi tão difícil quanto é prever os mercados de queda antes deles acontecerem. Se você quiser aprender a prever essas quedas, a prever como que funciona o mercado, para se proteger e para mais do que isso, ganhar dinheiro nos momentos em que o mercado de queda vem, quais são as ferramentas e as formas que você precisa seguir para ganhar dinheiro
quando o contexto é negativo. Se inscreve no canal, acompanhe essa série, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente. Então, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo, em que nós vamos falar um pouco mais sobre os mercados de baixa, para que você consiga se preparar e não se desespere com o que talvez esteja batendo na nossa porta nesse ano de 2020.